capítulo 6, eu considero a estrutura, os oligopólios, que são muito comuns nos mercados atuais, né? O que caracteriza um oligopólio, que pode ser considerado, grosso modo, a um intermediário entre concorrência perfeita e monopólio, é a existência de poucas firmas no mercado. Essas firmas, elas conseguem estabelecer um preço que permitem, pelo menos no curto prazo, um lucro econômico positivo, e existe também alguma barreira à entrada de novas firmas no mercado, pelo menos no curto prazo. Uma questão que eu busco abordar no livro é o significado do oligopólio sob o ponto de vista de um julgamento. É comum, às vezes, as pessoas acharem que os oligopólios são estruturas perversas, né? Estruturas a serem evitadas, mas não. O oligopólio, assim como no monopólio, o oligopólio é uma estrutura que se estabelece tendo em vista a estrutura de produção do bem ou serviço. Elas também trabalham com a concepção de economia de escala, ou seja, para uma firma ser eficiente, ela tem que ter uma escala mínima de produção, ou seja, o mercado tem que ser um mercado amplo, e dependendo dessa estrutura, não existe espaço para muitas firmas no mercado. Um exemplo que eu acho que é interessante, o transporte aéreo entre duas cidades, né? Você pode pensar que o que seria interessante, quanto mais concorrência, quanto mais aviões, seria melhor para o consumidor. Mas vamos exagerar, vamos supor 50 empresas aéreas fazendo transporte entre duas cidades do Brasil. Cada avião sairia com um passageiro apenas, um ou dois passageiros, e aí todas elas quebrariam, né? Ou seja, o oligopólio não é uma prática abusiva, ela é uma prática que se estabelece, como eu falei, de acordo com a estrutura de custos da empresa. Porém, dentro dos oligopólios, existe a possibilidade de práticas abusivas, ou seja, a formação de cartéis ou conluios, né? De um modo geral, o cartel é quando você combina de forma articulada entre as firmas a produção e o preço, estabelecendo um preço alto, né, de tal forma a aumentar o lucro das firmas no mercado, né. Ora, existem vários exemplos. Eu acho que um exemplo interessante que eu considero no livro é o cartel do petróleo, a OPEP, né, que nos anos 70, em algumas ocasiões, os países produtores de petróleo se reuniram, combinaram de reduzir a produção e o preço acabou subindo muito no mercado internacional. E isso gerou o que se conhece na história econômica como o primeiro choque do petróleo, no início dos anos 70, e o segundo choque do petróleo no final dos anos 70. O que é interessante nesses cartéis, né, é que eles têm vida curta. Por quê? Porque uma vez que você estabelece um acordo entre firmas, se uma romper o acordo, ela se beneficia. Então você tem esse acordo, ele é um equilíbrio frágil, e existe uma forma da gente representar essa fragilidade usando um instrumental bem interessante, que é a teoria dos jogos, que é o que eu faço no livro. A partir do conceito de equilíbrio de Nash, eu apresento o dilema dos prisioneiros, né, que é um exemplo bastante conhecido e com aplicações não só em economia, mas em outras áreas das ciências humanas aplicadas, onde a gente consegue, a partir de determinadas hipóteses, perceber que o melhor equilíbrio para os agentes envolvidos é não combinar, né? Ou seja, a não cooperação. Tá? Então, pode-se afirmar que os cartéis têm vida curta. Tá? E aqui, mais uma vez, eu vou destacar que não se deve confundir cartéis com oligopólios. Tá? São duas coisas diferentes. O oligopólio é uma estrutura de mercado e os cartéis é uma prática abusiva. E, mais uma vez, eu insisto isso, né?
é essa interação entre economia e direito. E aí dá para se destacar agora o direito da concorrência, né, que é o que existe no Brasil hoje, né, onde é comum a gente ver nos noticiários, né, eh, a fusões e aquisições de empresa, e essas fusões e aquisições serem de alguma forma impedidas ou autorizadas pelo governo. E essas intervenções legais, elas estão muito relacionadas com o que eu chamo de direito da concorrência, que é uma área que se tem no direito e que reflete uma aproximação muito grande entre economia e essa outra ciência, o direito. Uma outra coisa que é importante nos oligopólios é que se no curto prazo existe lucro econômico positivo, no longo prazo, com a possibilidade de ocorrência, a tendência é você ter lucro zero. E é uma coisa interessante, porque é possível, isso tem a ver com inovações tecnológicas, com o mercado internacional, de que você possa aumentar o número de empresas em um oligopólio. E aí eu cito o exemplo da China, né? A entrada da China no mercado mundial de manufaturas provocou o aparecimento de inúmeros produtos no mercado. A indústria automobilística é um exemplo. Se até os anos 80 a gente tinha pouquíssimas fábricas de automóveis no Brasil, hoje o número de fábricas e marcas é extremamente maior. Ou seja, mesmo nos oligopólios, existe a possibilidade de aumento da concorrência. Tá? Então, com esse capítulo, eu encerro essa parte de estruturas de mercado. Existem várias outras estruturas que eu cito, como a concorrência monopolística, o monopsônio, o oligopsônio, mas em termos mais práticos, né, monopólio, concorrência perfeita e oligopólio são as três grandes estruturas. Entendê-las significa entender esses mecanismos de mercados na prática. O nosso próximo passo, e é o que eu vou fazer no próximo capítulo, é agora discutir algumas imperfeições do mercado e como é possível superar essas imperfeições.